paz e o amor de Jesus Cristo esteja sempre e permaneça sempre conosco. Antes de começar a falar sobre o tema, eu vou fazer uma pequena reflexão sobre essas duas frases que eu falei agora. Que foi todos bem e que sairemos melhores. E que a paz e o amor de Jesus, ele fique conosco e nos acompanhe. Eu vou contar uma historinha, uma ilustração. Eu vi nas redes sociais, e o dia que eu vi, primeiramente eu já me reportei a essas duas frases que geralmente eu uso para abrir aqui a minha reflexão da noite. E a ilustração é a seguinte: uma senhora sai da sua casa, com um olhar angustiado, pesada, cabisbaixo, né? Você via pelo semblante dela, como ela estava triste, infeliz, preocupada, e em volta dela pontinhos negros a acompanhando. E ela foi andando e o destino dela era ir para o centro espírita. Lá chegando, ela foi recepcionada, né, com a equipe da entrada, ela já ficou mais calma. Aí ela foi, sentou no lugar dela, fez uma oração. Alguns pontinhos pretos tinham ficado lá fora, eles nem puderam entrar. Outros a acompanharam, estava tudo lá rodeando, igual um mosquitinho em cima da cabeça do cascão, né? Aí ela foi, viu a palestra e aqueles pontinhos pretos desaparecendo e vindo pontinhos coloridos, iluminados ao redor dela. O ápice foi o passe. Assim que ela saiu da sala de fisioterapia, ela era um ponto de luz. Não existia nada mais escuro sobre ela, apenas luz. Ela estava leve, calma, sorridente. Saiu da casa agradecendo a todos pela melhora que ela tinha tido. Ela andou uns 2 quarteirões, um rapaz distraído no celular trombou com ela. E a bolsa dela caiu no chão e esparramou, né? Batom para um lado, celular para o outro, carteira. Essa mulher falou tudo que devia e que não devia, reclamou, o rapaz tentava pedir desculpa, ela não aceitava as desculpas dele. Tchum! Toda aquela luz se apagou e todos os pontinhos retornaram para dentro dela e ela voltou para o lado, triste, cabisbaixa, preocupada, acompanhada daquelas energias. Acho que ficou bem claro, né? A moral da história. Eu acho que a Silmara e o Éder vão se lembrar, eu acho que sim, do Cláudio Virgílio, que era um companheiro nosso do Leonor. Ele desencarnou agora faz pouco tempo. E ele falava uma frase que veio a calhar com essa minha reflexão. É muito fácil ser espírita dentro da casa espírita, né? Então, assim, nós não ficaremos bem porque nós estamos dentro da casa espírita, porque a espiritualidade está nos auxiliando. Nós vamos ficar bem porque nós temos responsabilidade sobre todo o fluido e a energia positiva que nós recebemos quando estivermos aqui. Porque o que a gente não pode é terceirizar o nosso bem-estar e a nossa melhoria para a espiritualidade. Nós somos os responsáveis por isso. Então, toda vez que nós ouvirmos essa frase, que vamos entrar e sair melhores, e que a paz e o amor de Cristo fique conosco, vamos sempre lembrar disso. Ela só vai ficar conosco se nós proporcionarmos essa oportunidade, né? Então era esse o que eu tive vontade de falar. E como a Maria do Carmo já falou, hoje eu vou falar um pouquinho só sobre preocupação, né? E preocupação é assim. Não entrou, né? Essa aqui vai entrar. É só a adrenalina, né? É só para me dar preocupação. Bom, preocupação, quem nunca, né? Eu não acredito que alguém aqui já não tenha estado de parceria com essa sensação que é a preocupação, né? E assim, eu fiquei pensando, para que ela serve?
Porque tem que ter alguma finalidade, né? Na vida tudo tem um objetivo. Aí ela serve. Ela serve para nos atormentar, enfraquecer, desestabilizar e ainda nos prejudicar física, mental e espiritualmente e emocionalmente. Ou seja, não serve lá para muita coisa, aliás, né? Serve para bastante coisa, coisas negativas, que é o que a gente não quer. Aqui tem uma frase no Salmo 37, que eu acho que ela é bem profunda, né? A preocupação não muda o futuro, apenas tira a paz do presente. Entregue tudo a Deus e confie. Então o foco do conteúdo que eu preparei hoje para vocês é bem esse. Aonde a gente deve se firmar, se segurar, onde está a nossa fortaleza para conseguirmos superar as preocupações. Antes de falar um pouquinho disso, a gente vai ver aqui o conceito da palavra preocupação. Ela é formada do prefixo pré. Ele trata-se de um prefixo que detona antecipação, que ocorre com antecedência. E a ocupação, que é tomar posse de algo ou preencher um determinado espaço. E esse prefixo pré com a ocupação, nós temos a preocupação, que nada mais é do que a ideia fixa e antecipada que vem para perturbar o espírito a ponto de produzir sofrimento moral. Trata-se de uma ocupação prévia, né? Ou seja, como eu falei antes, ela serve só para nos atormentar. Coisa boa até agora, nada, né? Como sempre, eu não posso deixar de usar aqui a frase de Hamed, que é meu inspirador das palestras. Inclusive, esse texto, Preocupação, está no livro dele, As Dores da Alma. E ele traz a seguinte frase: é importante não confundirmos preocupação com prudência ou cautela. Na realidade, preocupação quer dizer aflição e imobilização do presente por causa de um suposto fato que poderá acontecer ou ainda uma suspeita de que uma decisão poderá causar ruína ou perda. Então aqui, né, quando ele fala, é a causa de um suposto fato. E realmente é isso, né? O próprio prefixo de pré é isso. A gente está se preocupando com uma coisa que a gente nem sabe se vai acontecer. A gente só fica fantasiando na nossa mente. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, no item 6, nós temos essa colocação: buscai, pois, primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso, não fiqueis inquietos pelo seu dia de amanhã, pois o amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta a sua aflição. Isso está lá no capítulo 25. Todos nós sempre temos motivos para nos preocupar. Filhos, futuro, vida, falta de dinheiro, boletos, trabalho, saúde, bem-estar, enfim. O que a gente não se preocupa, a gente vai procurar para se preocupar, né? Até o que muitas vezes não tem motivo para nos preocupar, vira motivo de preocupação, né? Tem muitas outras coisas. E tem hora que essas preocupações, elas crescem no nível dentro da nossa cabeça, que a gente não consegue pensar em mais nada. Só existe aquilo. Não existe coisa boa, não existe alegria, não existe paz, não existe oração. Só existe a preocupação. Ela toma conta do nosso pensamento. E para esses dias, assim, né, que o problema toma conta de nós vamos ter aqui umas frases de André Luiz. Inclusive algumas que a Maria do Carmo até
já falou. Adiantou aqui, mas não tem problema, é bom repetir para a gente aprender, né? Então, assim, André Luiz nos fala: não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o seu problema ainda hoje, sem qualquer esforço da sua parte. Acho que se todo mundo for pensar um pouquinho, vai ver que às vezes até já aconteceu isso, né? Você se mata de se preocupar, pensa, questiona, meu Deus, o que vai ser? Aconteceu, resolveu e você se preocupou à toa. Gasto de energia desnecessário. E tem hora que a gente não consegue sair do nosso problema. Então, às vezes, a gente se preocupa até com o que não está em nossas mãos para ser resolvido. Mas o que a gente esquece é que a gente não está sozinho. A gente é filho de quem? De Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, que nos ama incondicionalmente. Nós, enquanto pais e mães que aqui estão presentes, sabe tudo aquilo que faríamos para os nossos filhos não sofrerem. Então, por que na hora da preocupação a gente não lembra que Deus vai fazer a mesma coisa para a gente? Ou seja, Ele vai nos amparar, Ele vai nos auxiliar, porque Ele é amor e misericórdia e Ele não nos abandona, né? Por isso que a gente não deve se afligir. Mas não adianta falar, porque na teoria é uma coisa, na prática a gente sabe que é outra. Porque a espiritualidade nos ensina que ao invés de nos afligir, nós devíamos era confiar. A palavra é confiar, crer. Pois, como a gente já viu, a preocupação só nos desgasta em demasia. Esse meu sono ele tá, é que eu faço 2 textos, entendeu? Para não me perder nem ele, eu faço 2 e aí assim, olha o que é a preocupação. É uma cena horrorosa, né, gente? Mas vamos combinar que é mais ou menos isso. A preocupação é horrorosa, medonha, mas quem produz a preocupação? Nós mesmos, a nossa mente criadora, que ao invés de criar uma aura, uma luz, uma energia boa, uma paz, a gente cria um monstrinho. E aí sofre por causa do monstrinho que a gente mesmo criou, né? É difícil de entender, mas somos humanos. André Luiz ainda nos fala que uma mente ocupada em servir, acho que foi isso até que a Maria do Carmo leu. Uma pessoa ocupada em servir nunca dispõe de tempo para comentar injúria ou ingratidão. Trabalhe antes, durante e depois qualquer crise. E o trabalho, depois de qualquer crise, pois o trabalho garantirá a sua paz. Então a gente vai prestar atenção aqui, que essa receitinha, né, que André Luiz nos passa, o que ela vai fazer com que os nossos dias de preocupação se findem. Nós temos que trocar a preocupação por trabalho. O que a gente pode considerar trabalho? Trabalho é manter a mente ocupada com coisas úteis, é orar, reforçar os laços de família, fazer uma arrumação na casa, procurar ser útil a alguém ou fazer algum trabalho voluntário. E aí nós voltamos lá para a definição do conceito de preocupação, que é preencher um determinado espaço. E tudo isso que está aí, e muito mais, preenche espaços. Por exemplo, nós podemos varrer a casa enquanto a gente ora. Nós podemos dirigir, indo do trabalho, para a escola, ou qualquer outro lugar, fazendo uma oração. Então nós somos responsáveis por preencher a nossa mente, por nos dar trabalho, assim como André Luiz nos fala, né? Tem um ditado que eu conheço ele desde criança, que acho que todo mundo conhece. Eu não gosto dele, mas a hora que eu comecei a estudar e ler, ele veio na minha cabeça, então eu vou falar, que é assim: cabeça vazia, oficina do diabo. Eu acho que aqui todo mundo já deve ter ouvido essa frase em algum momento. Então André Luiz
ele acaba com esse ditado, com essas palavras sábias, que é só a gente trabalhar, que a mente não vai ficar vazia. Afinal de contas, depende de nós, né? Bom, aqui ainda tem outra frase bem que me chamou a atenção. Conte as bênçãos que lhe enriquecem a vida e anotando os males que porventura lhe visitem o coração, para que assim reconhecerá o saldo imenso de vantagens a seu favor. Quantas vezes fazemos isso, né? Aconteceu comigo há uns 17 anos atrás. Eu estava numa situação extremamente difícil, delicada da minha vida, onde eu tinha que tomar uma decisão. E essa decisão estava me corroendo. Eu vivia em função dela, porque era uma eterna preocupação. Aquele monstro horroroso, devia ter vários na minha cabeça, não um só. E assim, eu completamente perdida, eu não achava saída. Como eu acredito muito em intuição, naquela época nem tanto, porque eu não era uma pessoa tão próxima ao espiritismo. Apesar de eu me considerar espírita, eu não frequentava a casa espírita com assiduidade, eu não trabalhava, eu não estudava, eu não procurava, né, os conhecimentos. Mas eu acredito muito até hoje em intuição. E naquela época, naquela hora, eu tenho certeza que eu fui intuída por uma energia muito boa e fez com que eu pegasse uma folha de papel, sentasse na minha mesa e conseguisse escrever todas as coisas boas e ruins diante daquela situação. Quando eu acabei, surpreendentemente, tinha muito mais coisa boa do que ruim. Só que eu estava tão envolvida com a preocupação que eu não estava me dando conta disso, né? Eu estava assim tão perdida que eu não conseguia ver uma luz no final do túnel.